Olá pessoal, amigos, amigas, hoje vamos dar continuidade à leitura da carta que eu enviei ao presidente do Supremo Tribunal Federal, questionando o porquê da anulação das condenações do ex-presidiário Lula e atual presidente pelo terceiro mandato. Aqui no item 6 dos questionamentos que eu fiz, de um total de 12, eu digo o seguinte, ou melhor dizendo, de um total de 10. Por que o Supremo Tribunal Federal permitiu que o povo brasileiro fosse feito de idiota durante 4 anos, acreditando na justiça? Item 7. Por que o Supremo Tribunal Federal devolveu a elegibilidade para Lula, desconsiderando todo o seu currículo nefasto de crimes contra o erário público e insultando a inteligência das pessoas? Oitavo, por que o Supremo Tribunal Federal permitiu que fossem gastos milhares de horas de trabalho de servidores públicos do Judiciário e outros poderes com os inquéritos, julgamentos e condenações do ex-presidente Lula em 2 instâncias, as quais devem ter custado milhões de reais do erário público, para depois anular tudo, classificando todo o resultado desse trabalho como imprestável, inservível, ou seja, um verdadeiro lixo, do qual nada se pode aproveitar, nem sequer as provas robustas contra o réu em questão. Olha só a gravidade da coisa. 9. Por que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que o Lula está apto para se candidatar novamente a presidente da República, induzindo milhões de eleitores ao erro de colocar novamente uma pessoa totalmente desqualificada para ocupar o cargo de presidente da República, fechando os olhos para todo o mal que essa criatura fez ao país ao longo de 16 anos de governo petista? E por último, 10, por fim, será que Vossa Excelência acha correto que o STF seja o responsável por induzir o povo a ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, o futuro presidente do Brasil, sem levar em consideração o grau de incompetência, desqualificação, despreparo, mediocridade, hipocrisia, vigarice e outros predicados testados e comprovados desses dois? Definitivamente, eu e o Brasil não acredito que o nosso país tenha um destino tão sórdido nas mãos de postulantes à presidência igualmente infames. Aí, assinado o meu nome, Luiz Rorato. Vejam bem. Assim, era 12 mesmo, tem mais 2 aqui, desculpa. Será que as atitudes dos ministros do STF, indicados pelo Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, defendendo os bolsonaristas, explica alguma coisa? Essa pergunta é bastante relevante, porque, vejam bem, lá os 8 indicados pelo governo do PT, leia-se Lula e Dilma, quase que invariavelmente eles se colocavam contra, atenuavam o julgamento do Lula, no caso. A Dilma não foi julgada pelo STF em momento algum. Da mesma forma, os 2 indicados, 2 daqueles se aposentaram, e daí os 2 indicados pelo Bolsonaro passaram a ter a mesma postura em relação aos Bolsonaros, a família toda, o pai e os filhos e os amigos deles. Começavam a sentar no processo, que aliás é uma expressão clássica na justiça brasileira, os juízes
parciais, amigos dos reis, sentam no processo. Se é que me entendem. Quer dizer, deixa o tempo passar até caducar. Mais ou menos essa é a intenção. Enfim. E por último, a 12ª pergunta. O STF existe para defender a Constituição, a soberania nacional e o povo brasileiro ou para defender aqueles que indicaram cada ministro? Essa foi na veia. Enfim, é isso que eu escrevi e mandei sim para o Supremo. Tudo isso aí, 6 laudas de questionamentos sobre a indulgência que deram para o atual presidente enquanto réu e preso aqui na República de Curitiba. Levando em consideração o que já foi dito textualmente ali na minha carta, na forma de e-mail que eu enviei para o STF, levando em consideração que, diferentemente do que pregam quem eu diria, os fanáticos pelo Lula, não eleitores conscientes defensores do povo brasileiro, fanáticos pelo Lula. É diferente, assim como tem os fanáticos pelo Bolsonaro. Aquele povo que no dia 8 de janeiro, lá uns 4 mil mais ou menos, que foram lá em Brasília e quebraram tudo, não são eleitores. Eles quebraram a própria coisa. Eles não pensaram na consequência que eles iam ser presos, que eles iam ter que pagar o prejuízo. Não, eles não reconhecem, não tem nem amor próprio, que sai inteligência. Eles são fanáticos por um sujeito totalmente desqualificado. Da mesma forma, os fanáticos do outro lado, da esquerda. Não enxerga o óbvio. Eles têm dificuldade de enxergar o óbvio. Então é complicado isso. Então essa turma de fanático do lado esquerdo, do lado direito, do centro, de cima, de baixo, são pessoas equivocadas, são incautos. E infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente é uma minoria insignificante. Então esse tipo de pessoas não pensa nas consequências. O fanatismo cega as pessoas. E é o que dá, é o que deu. Lá no passado, um bando de esquerdistas também invadiu o laboratório, quebrou tudo, invadem propriedades e quebram tudo, quebram banco, botam fogo em ônibus de um lado e de outro. Vejam bem, não é só do lado do esquerdo, não. A turma da direita também incendiou ônibus, 7 ônibus e 2, 3 carros, há 2, 3 meses atrás. Então é isso que fanático faz. Eles são atiçados pelo efeito manada e assim agem como uma manada estúpida e insana. Mas não é esse o assunto de hoje, né? Eu já gravei vários vídeos sobre isso. Então é isso. No próximo e último capítulo, digamos assim, da história dessa carta que eu enviei para o Supremo, eu vou ler a resposta do Supremo. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, gratidão eterna por tudo. Um grande abraço, saúde, paz e tchau. Até mais.